Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Eu fiz há uns tempos aqui um vídeo em que falei de como nós podemos investir 2 euros por dia no máximo para tentarmos chegar a quase 1 milhão de euros de investimento para a nossa reforma. Eu para esse vídeo falei de uma estratégia bastante conservadora até, que era na realidade pegar em 1 ou 2 euros por dia, por 30 euros ou 60 euros por mês e a 30, 40, 50 anos, irmos investindo sempre, neste caso no SP500, e acreditando numa continuidade de retorno em média a 10% ao ano, que será mais alta ou mais baixa consoante os anos, mas numa média a 10% ao ano, vocês em 30, 40, 50 anos, vocês vão buscar um bom valor para a vossa reforma. Mas isto era uma estratégia bastante conservadora num ETF que é se calhar dos mais seguros do mundo e que é claramente a maior referência mundial. E muitos de vocês perguntaram-me, Luís, então mas quais é que são os ETFs que tu usas? Essa pergunta é interessante e eu vou-vos dizer quais é que eu uso, mas acima de tudo eu tenho que vos explicar que aqueles que eu uso não quer dizer que sejam bons para vocês e vou-vos explicar-vos porquê e como é que eu acho que vocês devem escolher. Então, como sempre pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro, muito obrigado a todos que estão aí desse lado e me continuam a apoiar. Não se esqueçam, subscrevam o canal, façam um gosto porque isso ajuda bastante o vídeo. Comentem, sabem que eu demoro a comentar em baixo das minhas redes sociais e agora entre agosto e setembro vou oferecer muita coisa no meu Instagram. Então vamos lá ver com calma. Primeiro, sinceramente pessoal, e aqui é uma estratégia minha e a vossa pode ser completamente diferente e se vocês forem procurar noutros livros, se calhar é completamente diferente. Mas, para mim, os ETFs que me fazem sentido dividem-se em duas áreas. Os ETFs normais e outros ETFs focados em dividendos. Porquê é que eu faço esta distinção? Porque os ETFs focados em dividendos são focados em ter empresas que dão bons dividendos e muito provavelmente, ou todos os meses, ou a cada 3 meses, eu estou a receber dinheiro na minha conta. Dinheiro esse que vou automaticamente reinvestir. E então, se tivermos bons ETFs, vocês provavelmente conseguem fazer de maneira a que todos os meses estejam a receber algum tipo de dividendos para vocês reinvestirem. Então todos os meses estão a crescer um bocadinho. A questão com estes ETFs é que eles são muito mais focados em empresas que vão dar bons dividendos do que empresas que vão valorizar. Isto tem coisas boas, tem coisas más. E então é por isso que eu faço esta distinção. Porque os outros ETFs não tão focados em dividendos e que eu também posso utilizar, são focados no crescimento da empresa, porque é a partir daí que eles vão ganhar mais. Não é pelo dividendo, é pelo crescimento da empresa. E então, imaginem que vocês querem escolher só um ETF para já. Vamos supor. A questão é, qual é o tipo que vocês querem? Tem um maior risco, mas provavelmente um maior reward. E porquê? Porque as empresas, quando dão dividendos, muitas vezes dão dividendos para compensar a sua não valorização, apesar de terem muito lucro. Vamos supor. Vejamos, por exemplo, o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola é famosa pelos dividendos que dá. É uma empresa que todos os anos dá lucro. Ninguém está sequer à espera que a Coca-Cola durante 1, 2, 3, 4 anos, o que for, possa dar prejuízos consecutivos. Não. É uma empresa que dá lucro todos os anos. É também uma empresa que não valoriza assim tanto em bolsa, por comparação, muitas vezes, com o lucro que dá. Mas é nos dividendos que se compensa. Existem N motivos para a Coca-Cola não evoluir de um ponto de vista de market cap aquilo que poderia evoluir. O mercado alimentar às vezes não é tão especulativo, é muito mais tanque. Nós sabemos perfeitamente que as pessoas têm que comer e sabemos perfeitamente que as pessoas vão continuar a beber Coca-Cola. A questão é que não é tão especulativo, não é tão aliciante, nem é tão uma coisa da moda, como por exemplo são as coisas de consumo mais tecnológico. E então o que acontece é, temos uma Coca-Cola, por exemplo, que vai evoluindo, mas não o suficiente para ser apelativo em termos de compra. A questão é que é muito apelativo em termos de dividendos. E então, tal como esta, existem N empresas que dão bons lucros e com isso dão bons dividendos, mas não têm um grande crescimento anual a nível de mercado. Mas não interessa, porque para além do crescimento que têm, vamos supor que até é abaixo do SP500 por referência, mas a seguir compensam com os dividendos e a longo prazo, pessoal, vocês estarem consecutivamente a reinvestir aquilo que vocês ganham de dividendos, é espetacular. Até porque, quanto mais vocês investirem, mais vão ganhar em dividendos. Isto é assim. E então entramos uma vez mais naquele efeito de grande crescimento ao fim de uns anos que eu falei no outro vídeo, que é, nós numa fase inicial nem vemos isto a crescer muito porque estamos a receber aos pouquinhos e estamos a investir aos pouquinhos. Mas a partir do momento que já temos lá uma boa fatia e os dividendos vão ajudar a que essa fatia cresça rapidamente, começamos a ver que uma percentagem pequena num bolo bastante grande é muito
é muito grande. Então vocês começam a ganhar muito bom dinheiro todos os anos. Se vocês preferirem ir por outros ETFs, ok, existem ETFs que não são focados em dividendos, são focados em aumentar o lucro do próprio ETF pela valorização das empresas. Como eu já expliquei aqui, um ETF é como se fosse uma bolsa onde estão empresas. Podem ser 5, 10, 20, 500, 1000, o que for, depende do ETF. Em alguns casos, aquilo até tem tudo a mesma percentagem, mas na grande maioria dos ETFs, as empresas têm percentagens diferentes. Então imaginem, vocês têm um ETF, por exemplo, um qualquer da ARK, em que se calhar a Tesla tem 5% do ETF, mas depois se calhar a Microsoft, por algum motivo, só tem 2%. Porque a ARK apostou mais na Tesla do que na Microsoft, o que for. Existe, por exemplo, o SP500, em que a maior parte dos ETFs o que é que faz? Consoante a própria valorização da empresa, as empresas têm mais ou menos percentagem. Então a Apple, a Microsoft, a Amazon, o Facebook, que são as grandes, têm uma percentagem maior do que outras. Posto esta divisão, o que é que vocês preferem? Se preferirem dividendos, pessoal, então o melhor que vocês têm a ver é analisar o que é que nos últimos 5, 10 anos esse ETF deu em termos de dividendos. Qual é que é a percentagem que deu de dividendos? E muito por aí vocês vão conseguir logo decidir quais são os melhores ou não, eu já vos vou mostrar alguns. Mas por aí vocês conseguem decidir um bocado. Porque o vosso foco é não tanto a evolução de market cap, mas o lucro e os dividendos. Se vocês forem para ETFs que não estão focados em dividendos, podem tê-los na mesma, mas que não sejam focados em dividendos, como o SP500, Nasdaq, outros assim, que há muitas empresas que estão lá que dão dividendos, mas o foco não é esse. Não é dessa forma que o ETF é construído a pensar em dividendos, é a pensar na valorização das empresas. Para escolher um ETF deste lado, então acima de tudo, pessoal, o que eu acho que vocês têm que ver é, vocês apostem num ETF que siga minimamente uma área ou que vocês conheçam, ou que vocês acreditam muito, ou, idealmente, as duas coisas juntas. Eu, por exemplo, foco muito em que ETFs? ETFs de empresas de tecnologia, empresas que utilizam inteligência artificial para curar doenças, o chamado genomics, por inteligência artificial perceber qual é que é o medicamento para aquela pessoa, conseguir prever o que é que aquela pessoa vai ter, é algo que agora ainda não é muito usado em nível de massas, mas que eu acredito que seja o futuro. O mesmo para a cura do cancro, para vírus e muitas outras coisas onde a parte genética possa fazer sentido. Eu acredito que isto vai subir, não é para já, mas existem alguns ETFs que já começam a olhar muito para isso. Mas acima de tudo, pessoal, vocês olhem, acho eu, pelo menos é a minha estratégia, para algo que vocês conheçam. Imaginem que vocês trabalham na área alimentar. Vocês provavelmente conseguem compreender muito melhor qual é que é o valor de muitas marcas alimentares por comparação comigo. Se calhar nem as conheço todas. Eu percebo de blockchain e percebo de inteligência artificial. E então é nestas que eu invisto. Se tu fores uma pessoa dos transportes, investe nos transportes. Se fores da aviação, investe na aviação. Isto se tu achares que esta área tem futuro. Se tiver futuro, então tu és muito mais conhecedor dessa área do que eu para investir nisso. Claro que tu dizes assim, ok Luís, mas eu não preciso de saber nada porque o próprio ETF que eu está a controlar percebe muito. Sim, mas mesmo assim eu acho que é bom tu perceberes o suficiente para olhares para aquele ETF e dizer assim, estão aqui 10 ETFs de aviação e eu acho que este é o melhor por comparação com estes, porque eu identifico mais com estas empresas ou com a forma como elas trabalham ou a evolução que elas estão a ter agora por comparação com as outras, porque reparem, eu não percebo nada de aviação. A semana passada, uma grande empresa de aviação pode, vamos supor, ter tido uma grande revolução tecnológica. Eu não sei, mas tu trabalhas em aviação, se calhar soubeste. Então tu consegues identificar quais é que foram os ETFs que, de alguma forma, reagiram a essa inovação ou que até a anteciparam. E se calhar esses tu queres. E então tu investires em algo que domines é excelente e em algo em que acredites. As duas coisas juntas. Por isso é que o meu caso é a inteligência artificial onde eu trabalho há muitos e muitos anos. Agora, posto isto tudo, vocês perguntam-me assim, Luís, ok, então mas como é que eu invisto e no que é que eu invisto e o que é que tu recomendas? Bora lá ver. Vamos olhar uma vez mais para os gráficos e aqui eu vou utilizar a XTB, pessoal. A XTB patrocina este vídeo, vocês se quiserem inscrever eu deixo o link em baixo, eu obviamente também agradeço. Vocês ao inscreverem-se na XTB podem começar logo com uma conta real ou podem começar com uma conta demo só para experimentarem e verem se estão a gostar da plataforma e também para tomarem algumas decisões e verem se poderia correr bem ou mal, sendo demo ou se vocês perderem dinheiro na realidade não estão a perder nada, é mesmo só para experimentar. A conta real, essa sim é para depois vocês poderem investir. Aqui dentro da plataforma da XTB vocês vão ter
N ETFs, para além de muitas outras coisas, desde índices, forex, criptomoedas, ações e muitas outras coisas, temos aqui os ETFs. Eu no vídeo anterior em que falei de 1 euro por dia, 2 euros por dia, eu falei destes ETFs. Este ETF, por exemplo, segue o SP500 e é um bom ETF. Vocês podem ver aqui, é o CSPX do Reino Unido. E se repararem bem, obviamente aqui a 9, 10 anos isto bastante, eu já falei nisto noutro vídeo. Este aqui, o QDIV, é muito mais focado em dividendos, então o crescimento, como vocês podem ver, é ligeiramente diferente. A quebra aqui do Covid é a mesma, mas depois o SP500 subiu bastante bem e tivemos um último ano e meio em que estamos agora a retornar. O DIV não teve uma subida tão grande por comparação com o SP500 depois do Covid, mas lá está, vocês estão a ganhar dividendos, enquanto que aqui não é tão focado em dividendos, é mais focado na valorização da ação. O EQQQ é um dos meus favoritos, foca-se nas empresas tecnológicas, no Nasdaq. Se vocês quiserem saber mais sobre cada um destes ETFs, o que é que vocês têm que fazer? Ou pesquisam na net, ou então chegam, por exemplo, aqui a este, vêm aqui acima ao botão das informações e podem ver aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, qual é que é o mínimo da ordem? $1, é perfeito, era aquilo que tínhamos falado do ser 1 euro, e por vocês poderem comprar 1 euro por dia. Tem aqui alguns fatores-chave que pode ser interessante, mas aquilo que gosto de ver para algo fácil numa análise bastante rápida, lá está, numa análise muito profunda, mas rápida, é, por exemplo, qual é que é o retorno total a 1 ano, a 3 anos, a 5 anos, a 10 anos, qual é que é a média. Depois entra a parte que eu vos disse de vocês saberem no que é que esse ETF está a investir. Vocês têm aqui um portfólio, podem ver, por exemplo, que aqui a ver temos a Apple, Microsoft, Amazon e Nvidia, são neste momento as que têm maior porcentagem, e depois a branco todas as outras, o que neste caso serão provavelmente todas as outras 496, porque aqui estão 4, e então obviamente algumas têm uma porcentagem mesmo muito pequenina, e depois tem aqui os setores é muito importante. Aqui o que é que temos mais? Tecnologia, saúde, serviços financeiros e consumidor retalho. E isto é mais de metade do ETF. Ok, passemos por exemplo a outros. Vamos aqui ao QDIV. No QDIV vocês podem ver, uma vez mais, a descrição, quais os fatores-chave, qual é que foi a performance e o portfólio. E aqui temos um portfólio, como podem ver, bastante diferente. Microsoft, Apple, Johnson & Johnson aqui na frente. Tem mais tecnologia do que tem, por exemplo, o SP500. E se forem parar a outros ETFs com outros DIVs, vocês vão encontrar coisas diferentes. Por exemplo, um dos meus favoritos, se vocês quiserem mesmo só dividendos, eu por acaso não o uso porque eu não me foco só em dividendos, mas se me quisesse focar só em dividendos, este, o SCHD, é um dos mais interessantes. Se repararem, não é daqueles que vai atrás claramente de uma grande evolução a nível de mercado, de uma grande valorização, não. Mas se formos aqui uma vez mais à informação, vocês têm aqui a performance, e a performance é muito interessante, 15%, 11%, 11%, 5%, é bastante interessante. E depois podem ver aqui quais é que são as empresas e quais é que são os setores. Se repararem bem, o setor tecnológico nem sequer aparece aqui, porque isto é muito mais focado em dividendos do que na evolução no mercado. Por fim, como é que vocês compram isto, pessoal? Vocês já estão inscritos, a partir do momento que estão inscritos podem vir aqui, depositam dinheiro. Depois do dinheiro cá chegar, dependendo da forma como vocês depositarem, é imediato, demora um dia, demora 2. O ideal é vocês esperarem um bocadinho, mas porem aqui o dinheiro sem pagarem comissões. E depois é chegar, imaginem que vocês querem comprar isto e está a $74. Vocês chegam aqui e podem dizer quantas é que querem comprar, e têm aqui deste lado o valor a que querem comprar. Isto vai estar normalmente a verde porque é para vocês comprarem. Hoje está a preto porque o mercado hoje está fechado, porque eu estou a fazer isto a um fim de semana. Então vocês podem dar a ordem para comprar 2 ações a este preço, ou então podem chegar aqui e em muitos casos vocês podem chegar ao ETF e pedir para mudar. Depende de alguns ETFs vocês poderem dar a ordem ou por quantidade ou por quantia. Neste aqui, vocês têm a quantidade, mas podem mudar, por exemplo, já podem dizer que só querem comprar, vamos supor, 1 euro. Depois é carregar aqui em cima, e neste momento ele não faz nada porque o mercado está fechado. Quando o mercado está aberto, ele pergunta-vos simplesmente se vocês querem confirmar, vocês confirmam e já está. Pessoal, vocês podem fazer isto em qualquer corretora. A grande diferença é que a XTB, para além de ser das mais seguras, é das poucas em que vocês podem comprar a 1 euro de cada vez. Então, seguindo a estratégia do vídeo anterior, 1 euro por dia ou 2 euros por dia pode-vos levar a terem uma reforma brutal. Se ainda não viram o vídeo, vão ver. Mas em termos de ETFs, pessoal, é isto. Há pessoas que se focam só num ETF. Eu, numa fase inicial da minha vida de investimentos, foquei-me em 3, 4 ETFs e depois, aos poucos, larguei os ETFs e passei para as ações. Mas se estás a começar, se não tens muito tempo, ou para estar ciente do mercado, ou para estar a estudar, então os ETFs fazem o trabalho por ti.
E aqui está, pessoal, mais um vídeo. Deixem nos comentários o que é que vocês acham. Já sabem, podem se inscrever em baixo no link da XTB. Muito obrigado pela vossa ajuda. Se estiveres de férias, boas férias, descansa, aproveita, diverte, porque sem saúde mental também não vamos lá. Grande abraço, até à próxima.